o São Paulo está vivendo uma inegável reformulação. Várias saídas já aconteceram e algumas chegadas também. Outras estão por vias de ocorrer, tanto chegadas quanto saídas. Mas será que o elenco melhorou? Será que piorou? Vamos falar sobre isso nesse vídeo, então se inscreve no canal enquanto eu rodo a vinheta. Vamos lá. Deixa o like já? Então deixa o teu like aí antes que você se esqueça. Então vamos lá, o elenco de São Paulo melhorou? Vamos primeiro lembrar como que era o elenco de 2022. Gente, eu posicionei aí o São Paulo em organização ofensiva e esses posicionamentos não se prenda tanto assim a eles porque houve bastante alteração ao longo da temporada, né? O Rafinha jogando, quando ele jogava, o time ficava com uma saída de 3 e ele mais preso, mas defendendo pelo corredor direito. O Igor Vinícius jogando várias vezes na ponta direita, o Reinaldo jogando na ponta esquerda, junto com o Wellington no mesmo time, o próprio Patrick jogando na ponta direita. Várias mudanças ocorreram ao longo da temporada de utilização de jogadores com uma certa versatilidade. Fato é que muita gente mesmo, tá? O São Paulo teve a saída já confirmada do Thiago Couto para o Juventude. Miranda não teve seu contrato renovado, muito veterano, especialmente para jogar numa linha de defesa tão elevada como a que o São Paulo exige. O Léo foi vendido, né, bem vendido. O Luizão foi perdido, digamos assim, né? Foi um jogador que não ficou, infelizmente, para o torcedor tricolor. Reinaldo não teve seu contrato renovado, foi para o Grêmio. Colorado não ficou, nunca chegou a se firmar no elenco. André Anderson, Rogério Ceni ainda não saiu, mas o Rogério Ceni já informou que não deseja mantê-lo. Patrick quer muito sair, isso deve acontecer, afinal de contas o Atlético Mineiro está disposto a gastar nesse jogador, né, que já tem uma idade avançada e problemas com o treinador do São Paulo. Nicão, Igor Gomes e Marcos Guilherme também não vão ficar. O Igor Gomes, apesar de ainda estar treinando no Tricolor, está já certo no Atlético Mineiro, que negocia apenas a sua saída antecipada para que possa fazer a pré-temporada. Éder, já veterano, não teve seu contrato renovado, de alto custo, e o Bustos também saiu. Então, ao todo, o São Paulo teve 34 jogadores aí nesse final da temporada, entre eles vários caras da base aí, né? E teve 13 saídas confirmadas. Então, digamos que o São Paulo iniciaria o ano com 13 saídas, ou seja, só com 21 jogadores, caso se confirmasse que não chegaria ninguém. Mas muita gente já chegou. Vamos falar sobre isso. Dos 21 remanescentes, são Felipe Alves e Andrei para o gol, Rafinha, Igor Vinícius e Moreira na lateral direita, Arboleda e Ferrarese, Diego Costa e Beraldo, Wellington e Patrick na lateral esquerda, Pablo Maia, Gabriel Neves e Luan, primeiro volante, Nestor, Thalys Costa e Galopo, como esse cara mais avançado no meio de campo, que fecha como volante, marcando. Na ponta esquerda, ninguém. Na ponta direita, o Alisson, o Luciano, o Caleri e o Juan. Mas bastante gente chegou, ou até caras que, digamos, já estavam por aí, chegaram também. Então, o goleiro Rafael chega, eu imagino que vai ser titular, embora o Felipe Alves tenha terminado bem a temporada. O Jandrei ainda tem chance de sair, e aí esse terceiro goleiro deve ser um cara da base, caso isso aconteça. Na defesa, o Valse, né, que é um jogador muito promissor, que estava até prestes a ser vendido quando teve uma lesão, está praticamente aí 1 ano e meio sem jogar. Foi reintegrado já está treinando normal com o elenco, vai iniciar a temporada normalmente. Primeiro volante chega o Jackson, né, equatoriano, ótimo jogador, está vindo da MLS para o São Paulo. O Rodriguinho, do
o Pedrinho do Atlético, do América Mineiro chegando, Caio Mateus sendo promovido junto com o Rodriguinho para fazer essas pontas. O Marcos Paulo contratado. Marcos Paulo não é um cara prioritariamente ponta, é claro que pode jogar por ali, mas ele é um cara de corredor central. Eu fiz um vídeo sobre o Marcos Paulo, eu te convido para assistir clicando no banner aqui em cima. Clica no banner e assiste aí o scout completo do Marcos Paulo. E aí o Wellington Rato já chegou, ele é um atacante, mas pode jogar em qualquer uma das duas pontas, pode jogar nessa função atrás do atacante, porém não seria tanto a dele, porque esse jogador aqui, que é o Rodrigo Nestor, o titular, ou o Galopo, precisa fechar como volante organização defensiva, então não é bem a dele, ele seria um cara para qualquer uma das duas vagas aqui do ataque, o David igualmente. E sobre esses caras, né, Marcos Paulo, Wellington Rato, David, Pedrinho, eles têm uma característica que combina muito mais com o Rogério Ceni do que, por exemplo, Patrick, Marcos Guilherme, Éder, Naruel Bustos. Por quê, gente? O Rogério Ceni gosta de trabalhar nessa organização ofensiva aí, nesse 4-1-3-2, que é basicamente um 4-4-2 ou até um 4-2-4, você enxergando esses dois jogadores como volantes, né, em uma organização defensiva. E aí, gente, o que muda, né? O São Paulo passa a ter um time muito, muito móvel, com esses caras da frente, tendo muita capacidade de avançar, intensidade para marcar alto, velocidade para fazer as transições e, especialmente, capacidade de recomposição, vigor físico para recomposição. O Rogério jogou com essa formação no Fortaleza e também no Flamengo, que são seus trabalhos de maior sucesso até aqui na sua carreira. Em todos eles, ele precisou ter velocidade, seja por fora, como no Fortaleza, seja por dentro, como era no Flamengo, com Bruno Henrique e Gabigol. Por fora tinha Everton Ribeiro e Arrascaeta, e acabava não tendo essa velocidade por fora, mas por dentro ele tinha. A ideia do Rogério é ter um time mais adequado ao que ele entende de futebol. Com relação ao elenco, entre um e outro, né, com esses novos reforços chegando e com os 21 remanescentes, esse elenco de 30 jogadores, que, na minha opinião, carece ainda de um jogador para defesa. O São Paulo precisa buscar mais um para defesa, está com pouca gente. Esse elenco ele tem mais a cara do treinador e consegue entregar para ele mais recursos que ele pediu. Embora seja aparentemente um elenco até mais modesto e mais barato do que o do último ano. Tinham jogadores, digamos, mais pesados, com mais tempo de clube, com mais tempo de Série A do brasileiro do que agora. Esse elenco desse ano parece ter maior juventude. E aí, explorando essas chegadas, né, especialmente Pedrinho, Wellington Rato, David e Marcos Paulo, o que esses caras entregam? Né? Esses caras conseguem entregar um trabalho de 1 contra 1, bem melhor do que os outros jogadores que tinham no elenco tinham. O Patrick tinha um ótimo 1 contra 1, mas aí falhava na recomposição. O São Paulo, quando jogou, e aconteceu isso bastante no fim do ano, né? O São Paulo, quando jogou com Patrick, Caleri e Luciano, embora a torcida adorasse esse trio, ele deixava muito espaço, gente. A transição defensiva do São Paulo no fim do ano era uma das piores do Brasil. Esses três jogadores, por maior aguerrimento que tivessem, não tinham capacidade física de pressionar alto o adversário por muito tempo ou de recompor quando essa linha ofensiva era quebrada. E agora, com maior juventude, maior mobilidade no elenco, isso pode acontecer. O Wellington Rato, David e Marcos Paulo, embora sejam caras com velocidade e capacidade de 1 contra 1, são caras capazes de executar pivôs, são caras capazes de ter jogo aéreo, de ter imposição física dentro da área, assim como eram jogadores nos outros trabalhos do Rogério Ceni.
Então, aí vai a opinião. Na minha opinião, o elenco está melhorando e está entregando maiores subsídios ao Rogério Ceni, que tem uma forma específica de jogar. Esse ano a gente deve ver o São Paulo um pouco mais controlador e um pouco mais capaz de jogar, inclusive fora de casa, tá? Inclusive evitando um pouco até o controle do jogo com a bola em alguns jogos contra equipes mais qualificadas do que a dele, pela capacidade que vai ter nas transições. Então, o torcedor tricolor, se não pode ficar otimista, né? Eu acho que não pode, porque é um ano de transição, de reformulação, muita gente sem tanto peso chegando, e um elenco bastante inferior aos principais elencos do país. O torcedor de São Paulo pode ficar feliz por entender que existe um trabalho em curso, um trabalho seja de saneamento do clube, que aparentemente acordou para essa necessidade, seja de ideias do treinador com possibilidade de serem implantadas. Tá? E qual que é a sua opinião? Você acha que o elenco de São Paulo melhorou? Você acha que piorou? Qual é a sua expectativa para a temporada? O ideal é que o São Paulo consiga ficar dentro aí do G8 para que vá à próxima Libertadores e aí possa contratar jogadores pontuais aí para esse elenco que está sendo reformulado quase que na sua metade aí nesse ano. Tá bom? Então, obrigado aí. Se inscreve no canal e um feliz ano novo.